Olá, turma! Hoje estamos aqui para mais uma aula. Vamos falar da nossa produção escrita, do gênero roteiro de cinema. E para isso eu vou falar sobre a proposta que o livro de vocês traz. Quem tiver o livro e quem não tiver pode acompanhar. E assim vocês podem fazer uma folha avulsa e entregar o roteiro de cinema de vocês para que eu possa corrigir. Então, primeira coisa que... questionamento, sempre que vocês forem organizar, planejar o texto de vocês, pensem o que eu vou produzir. Qual é o gênero que a gente vai produzir? Roteiro de cinema. Para quem? Pessoas que vão participar dessa curta-metragem, que vão participar e seguir aquele roteiro. Pensem assim, esse é o público-alvo que eles estão dizendo. Lembrando que o público-alvo de um roteiro de cinema são os atores, os diretores, a equipe técnica, interessados por objetos culturais, né, filmes culturais, livros, enfim. E a finalidade é guiar a produção de um curta-metragem. O objetivo não é orientar justamente um filme, a produção de um filme, roteiro de cinema. Então, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa finalidade. E o nosso público-alvo serão, vamos dizer, os atores. Então, primeiramente, ele diz que vocês vão se reunir com colegas. Isso ficaria a critério de vocês, mas como está meio inviável, vocês vão fazer sozinhos, vão ler algumas histórias, algumas crônicas, selecionar uma delas. Crônica, com certeza, vocês já estudaram, estudam lá pelo 8º ano, ou às vezes até antes. E aí, a partir desse texto que vocês vão escolher, tipo assim, vocês não vão criar do nada. Vocês vão ler, vão recolher material, e aí vão adaptar. Sabe? Pegar uma história, lembrando que as crônicas relatam muitas situações do nosso cotidiano, então vocês vão pegar essas histórias e vão adaptá-las como um roteiro de cinema. O que vocês vão fazer? Pensar quem são os personagens, onde se passa a história, o local da história, isso é muito importante. Principalmente vir especificado nas rubricas, vir falando disso, né? Quando ocorrem os fatos, importante também, para que o ator, o leitor daquele texto se situe no espaço. E quais são os principais acontecimentos da história? Sim, vamos selecionar esses termos, essas informações básicas, antes de você partir para a produção propriamente dita. Então, escolhe os personagens, pensa onde vai ocorrer, como vai ocorrer, né? Onde e quando, né? Basicamente. Os elementozinhos básicos dentro de um texto. E aí, a gente vai produzir o nosso texto. Como é que vai ser isso? Vocês vão se atentar às seguintes informações. Primeira dica que ele traz aqui, apresenta as situações em ordem cronológica. Roteiro de cinema é obrigatório seguir essa ordem? Não, você sabe que tem filmes que a gente assiste que eles vêm em flashback, que significa que eu mostro uma cena que vai acontecer lá no final, enfim, eu mostro antes da história começar. Bom, mas aqui a gente vai seguir uma ordem cronológica, porque assim vai ficar mais organizado, né? Lembrem que qualquer alteração no tempo e no espaço da ação determina o fim de uma cena e o início da outra. Então, eu terminei uma ação de um personagem, eu vou continuar com o meu roteiro, mas eu vou mudar a cena. Enumerem as cenas. Cena número 1, espaço externo, espaço interno. Falem sobre isso. Se você está encerrando uma cena, pode ser que o seu espaço tenha mudado. Se você mudou de espaço, então é uma nova cena, né? Então, questão da organização. Antes de cada cena, indique os cabeçalhos, ou seja, lembra dos cabeçalhos? Vocês vão informar se ela é interna, externa e detalhar o local. Acabei de falar para vocês. Vocês vão colocar cena 1, se for a primeira, cena 2, cena 3, toda vez que mudar. Vão dizer o espaço, onde é que ela está se passando. Se é espaço externo, vocês não precisam ficar colocando sempre exatamente, é na floresta, é no quarto, é no terraço. Não, coloquem espaço externo, que vem aquela questãozinha de abreviar, colocar o EXT, e interno o INT. Então, vocês vão abreviar e sempre colocar
o cabeçalho na cena. Nas rubricas, indiquem como o personagem deve agir, falar o que está sentindo. Vocês já estão cansados de ouvir falar em rubrica, notações cênicas, ou seja, aquilo que está acontecendo na cena, obviamente, vão situar, contextualizar o leitor sobre as cenas. No caso, contextualizar os atores, as pessoas que vão participar da curta-metragem. Então, vocês vão situá-los, vão falar o que os personagens estão sentindo, talvez o que estão vestindo, o que eles estão fazendo na cena. Tá bom? Isso aí eu sei que vocês tiram de letra, vocês sabem já. E, quando necessário, indique nas rubricas qual deve ser o movimento da câmera durante a filmagem. Sabe isso aí para orientar a equipe técnica? Agora, focar no personagem tal. Algumas coisinhas que fica o encarregado é a equipe técnica e que precisa vir no roteiro para eles saberem que vai mudar alguma coisa. Lembrem que as rubricas devem ser grafadas com um tipo de letra diferente. Letra em itálico, sabe aquela de ladinho? Letras maiúsculas, escritas em caixa alta. Isso vocês escolhem. Tá escrevendo de caneta? Se quiser mudar a cor, eu não me importo. Mas vocês precisam organizar o texto de vocês. Diferenciar se são falas de personagens. Minha dica, coloquem as rubricas, as notações cênicas escritas em itálico. Outra dica que eu dou para mudar nesse mesmo contexto. Coloquem em itálico as rubricas e notações cênicas. Coloquem como caixa alta o nome dos personagens. E o cabeçalho também coloca em caixa alta. Ele não vem diferente, ele vem à frente, em cima, né, dos diálogos. Então, ele não vai bagunçar. Vocês vão reproduzir, ó, aqui ele já tem a dica de colocar a fala dos personagens em letras maiúsculas, com o nome deles escritos em letra maiúscula antes da fala, só o nome, escreve lá, Maria, né? Maria, 2 pontos, ou Maria, tracinho, escreve a fala dela em minúsculo. Depois, vão utilizar discurso direto, aquele do diálogo, sabe? Falar diretamente, não tem a presença de narrador. E os diálogos devem ser claros para o leitor, sem brumação, sem enrolação. Se julgarem pertinente, empregue marcas da oralidade. Então, lembrando das marcas da oralidade, é muito difícil a gente incluir. A gente não colocar essas marcas se a gente está inserindo diálogos. Nada mais são do que as nossas falas, aqueles, vamos dizer assim, aquelas coisinhas que a gente fala, o né, o tá, entendeu? Beleza, o pra, o pró. Abreviações, certos termos que a gente só diz na fala, mas que às vezes a gente leva para a escrita. São marcas da nossa fala, marcas da oralidade. Isso não é uma regra. Você que escolhe se quer empregar isso no seu texto. O registro empregado nas falas dos personagens deverá ser adequado às características do personagem. Já o registro empregado nas rubricas costuma ser formal. Vocês não tem que ser informal, empregar um monte de marcas da oralidade lá nas rubricas, não. Vocês podem falar, vocês precisam falar de forma formal. Pronto, escrevam as rubricas de forma formal e as falas dos personagens podem vir marcas da oralidade e o discurso direto. É aqui o que ele falou também, deve adequar, né? As falas dos personagens devem ser adequadas às características dele. Então, se eu digo que ele é do interior e eu crio, vamos dizer assim, um perfil para ele, onde ele mora, onde ele vive, eu preciso colocar a linguagem dele de acordo. Se ele é um médico, por exemplo, se ele é um surfista, se ele é uma criança, eu preciso adequar. Né? A questão da variação linguística, que depende muito do contexto social da pessoa, da faixa etária, às vezes da região, às vezes ocorre variação histórica, né? Vocês já estudaram isso, estou só associando. E nas adaptações, nem sempre é necessário colocar o título da obra original, por isso vocês podem criar um novo roteiro. Lembrando que vocês não vão criar um roteiro do nada. Ah, do nada eu vou criar um filme. Não, vocês vão ler
As crônicas, que são histórias maravilhosas, histórias, vamos dizer assim, leves, tratam do nosso cotidiano e vocês podem tirar inspiração para daí criar o roteiro de cinema de vocês. Tá bom, turma? Então, hoje foi a nossa explicação para a produção escrita e, claro, a gente pincelou algumas características, principalmente da estrutura desse tipo de texto. Então, até a nossa próxima aula, onde a gente já vai tratar de outro gênero textual.